Se há um ano alguém tivesse me falado que eu passaria dias dormindo no chão, sem tomar banho, trabalhando de sol a sol para construir uma casa num aterro sanitário, eu ia achar que isso era pouco provável. E se essa pessoa ainda me dissesse que eu ia gostar tanto dessa experiência a ponto de contar os dias para a próxima construção, eu realmente não acreditaria nela. No entanto, eu estou aqui hoje, esperando ansiosamente pela minha quarta construção, que vai começar em exatamente 15 dias. Em outubro do ano passado, meu colégio, Santo Inácio, fez uma parceria com o Teto para levar 17 alunos e 3 professores para construírem 2 casas com famílias vivendo em uma comunidade no Rio de Janeiro. Eu nunca tinha ouvido falar no Teto, então fui me informar e descobri que o Teto é uma organização que tem a seguinte missão: trabalhar sem descanso em comunidades precárias para superar a extrema pobreza, por meio da ação conjunta entre seus moradores e jovens voluntários, promovendo desenvolvimento comunitário, denunciando a situação na qual vivem milhões de pessoas nessas comunidades mais precárias e advogando por políticas sociais. Eu já vinha participando de algumas atividades de voluntariado no colégio e a oportunidade de construir uma casa me chamou bastante atenção. O colégio fez um sorteio entre os alunos que estavam interessados em participar, mas infelizmente eu fiquei de fora. Só que 2 semanas antes da construção, eu recebi a notícia que o menino tinha quebrado a perna e que eu ia no lugar dele. Eu ainda não sabia, mas no momento que o Rodrigo quebrou a perna, a minha vida estava prestes a mudar para sempre. E agora que ele já está recuperado, eu posso confessar que eu vou ser eternamente grata por ele ter quebrado a perna exatamente naquela semana. A minha primeira construção foi em Jardim Gramacho, uma comunidade que se formou no que já foi o maior aterro sanitário da América Latina. As pessoas iam se estabelecendo lá para trabalhar na reciclagem. E com o fechamento desse aterro, muitas famílias ficaram sem renda e sem outro conhecimento que não o trabalho com lixo. Muitas casas lá são barracos de madeirite que não protegem as pessoas de bichos e muito menos da chuva. Nós passamos 3 dias na comunidade, dormimos em uma escola próxima, comemos com as famílias as refeições que eles mesmos preparavam e não tomamos banho, porque a gente não quer gastar água que já é escassa na comunidade. Foram 3 dias trabalhando de sol a sol, deitando na lama, cavando buracos, carregando painéis e conhecendo uma realidade completamente diferente da minha. No final do 3º dia, quando nós inauguramos a casa com a família, eu estava exausta, com bolhas nas mãos, mas com a sensação de que eu tinha tido a melhor experiência da minha vida. Naquele momento, eu ainda não conseguia entender o que estava acontecendo na minha cabeça. Era uma sensação de que alguma coisa tinha mudado. Um bem-estar que foi difícil até de explicar, considerando o meu estado físico. Quando eu voltei para casa, eu comecei a enxergar tudo de um jeito diferente. Eu percebi o quanto a gente banaliza coisas como poder beber água potável, ter um teto sobre as nossas cabeças, ou até mesmo não ter que nos preocupar com animais entrando na nossa casa no meio da noite. Quando eu voltei para casa, eu me vi uma pessoa mais paciente, menos preocupada com pequenos problemas e mais satisfeita de uma maneira geral. Eu passei a valorizar cada noite de sono que eu tinha minha cama confortável, sabendo que a poucos quilômetros de mim, há pessoas que sonham com isso todos os dias. Eu comecei a olhar em volta nos lugares que eu frequento, nos restaurantes, no clube, na minha escola. E eu entendi que o que nos separa dos moradores de Jardim Gramacho é simplesmente a sorte. Eu não tenho uma vida tranquila e confortável porque eu mereço, mas simplesmente porque eu tive a sorte ao meu favor. Ficou muito claro para mim que ninguém deve depender da sorte para ter uma vida digna. E então eu tive a certeza de que não iria parar na primeira construção. Desde outubro, eu já participei de outras 2, nas comunidades de Vila Beira-Mar e Canal do Anil. Foram dias de muito trabalho, muito esforço e muito cansaço, construindo as casas da Carol e do Vitor, a do Pedro Paulo, a do Dudu, da Lidiane e da Duda. Mas o que eu levei de volta dessas construções não foram lembranças das marteladas que eu dei ou dos buracos que eu cavei. O trabalho físico, lado a lado com as pessoas que moram nessas comunidades, nos proporciona uma interação espontânea, de igual para igual. Gera um diálogo profundo, um entendimento que muitas vezes até dispensa palavras. Por isso, muito mais que os calos nas mãos ou as bolhas nos pés,
O que eu levei de volta das construções foram a imagem do Vitor, que era tão tímido a ponto de não querer tirar foto com a gente, entrando em sua nova casa, com a filha no colo, fazendo uma dancinha de comemoração. Ou o Pedro Paulo, essa figura, que não parava de reclamar, mas fazia tudo o que precisava ser feito. E ainda a Dudinha, de 3 anos, entrando em sua nova casa, com um sorriso no rosto, falando, minha casa, e posando para a foto. Naqueles momentos, eu experimentei uma sensação muito forte de ser feliz através da felicidade do outro. Essas famílias agora têm um teto para se proteger da chuva, mas esse é apenas o primeiro passo para que elas tenham uma vida mais digna. Ainda há muito pela frente para elas e para os outros bilhões de pessoas no mundo que vivem uma situação parecida. No Brasil, são 28 milhões de pessoas vivendo em situação de pobreza. Esse é um número que impressiona bastante, e não era exatamente novidade para mim, mas os números puros não nos mobilizam. Trabalhar ombro a ombro com essas famílias, escutar suas histórias de sua própria voz e viver suas vidas, mesmo que por poucos dias, me ajudou a transformar os números e as estatísticas em nomes e rostos. Me mostrou o verdadeiro significado da empatia. É a empatia que leva você em direção ao outro. Quando você pensa nessas pessoas como uma massa, você acha que não pode fazer nada porque o problema é muito grande e você é só um. Mas mesmo que perto desse número final, o seu trabalho pareça uma gota no oceano, se você fizer a diferença na vida de uma família, de uma só pessoa, já vai ter valido a pena. A experiência nas construções me ajudou a afastar o meu pensamento dos números e aproximá-lo das pessoas. No trabalho do teto, o morador é sempre o protagonista. Nós queremos que eles mesmos pensem nos problemas das comunidades que vão muito além da moradia e elaborem soluções. Aí, morador. E elaborem soluções. Nós, voluntários, somos apenas facilitadores desse processo. Nós promovemos discussões e debates entre eles e auxiliamos na implantação de soluções. Atualmente, nas comunidades do Rio de Janeiro, nós, além das moradias, nós estamos desenvolvendo projetos de coleta de lixo, construção de uma biblioteca comunitária, implantação de cisternas e entre outros. Nós percebemos que quando uma família participa de uma construção, ela dá o primeiro passo em direção a uma vida mais digna. Ter um teto traz benefícios físicos e morais. Poder dormir à noite com o mínimo de segurança, poder dizer que tem uma casa, isso fortalece aquelas pessoas de várias maneiras e faz com que eles passem a querer mais e a lutar com mais propriedade por aquilo que eles precisam e querem ter e ser. Uma família impactada pela construção de sua nova casa sofre mudanças profundas. Eles passam a criar expectativas para as suas vidas, se fortalecem como cidadãos, começam a deixar para trás o ciclo da desesperança e passam a funcionar como um farol para a sua comunidade, sinalizando um caminho diferente daquele que todos pensavam estar destinados a seguir. Da mesma forma, cada voluntário que se envolve com esse trabalho também é profundamente impactado. Quando eu voltei da minha primeira construção, eu me tornei uma voluntária fixa do Teto no Rio de Janeiro, frequentando as reuniões semanais da equipe de colégios. Somos nós quem fazemos a parceria entre o Teto e as escolas, pensando em implementando ações que possam envolver os alunos com o nosso trabalho. Um dos objetivos do Teto é a promoção da consciência e a ação social. E essas atividades que nós realizamos com os alunos do ensino médio são uma ferramenta para a formação de jovens voluntários críticos e proativos, que tenham consciência da realidade do país em que eles vivem. Essa conscientização também acontece durante as construções. Para cada uma delas é estabelecido um tema que vai servir de base para as atividades e dinâmicas que nós realizamos todos os dias, de manhã e de noite. Temas como a sociedade patriarcal, a favela como parte da cidade, ou as relações que formam o coletivo, são fonte de discussões e reflexões entre todos os moradores e voluntários. Essa é uma parte muito importante das construções, porque ter a oportunidade de refletir antes e depois da jornada traz ainda mais significado para o nosso trabalho. Nietzsche disse que aquele que tem um porquê para viver pode suportar qualquer como. Tomar decisões é uma das situações mais difíceis da vida, principalmente quando a gente é jovem. São tantas decisões importantes que a gente tem que tomar, e isso muitas vezes nos paralisa
e deixa sem rumo. Mas quando você tem um objetivo, as escolhas se tornam mais fáceis, porque seu objetivo maior vai sempre balizando cada decisão que você tomar. Eu nunca tinha me visto especialmente sem rumo. Eu era só uma adolescente normal, vivendo uma vida normal. Eu tinha objetivos e sonhos, e de uma forma normal eu trabalhava para alcançá-los. Mas quando eu conheci o voluntariado, eu descobri a diferença entre ter um objetivo e ter uma causa. Quando você encontra e abraça uma causa para além de si, você desconstrói e reconstrói toda a sua cadeia de pensamentos. Você passa a entender que a felicidade e o sucesso podem ter significados completamente diferentes. E você passa a acreditar que realmente pode mudar o mundo. Um voluntário de cada vez, uma família de cada vez. O que fazemos para nós mesmos morre conosco. O que fazemos pelos outros e pelo mundo permanece e é imortal. E você, o que vai fazer hoje para mudar o mundo? Obrigada.